As veias abertas da América Latina. O bombardeio do Fundo Monetário Internacional facilita o desembarque dos conquistadores. 2 dos ministros do governo que depuseram na comissão parlamentar sobre a desnacionalização do Brasil reconheceram que as medidas adotadas no governo de Castelo Branco, permitindo o fluxo direto do crédito externo para as empresas, tinham deixado em inferioridade de condições as fábricas de capital nacional. Ambos se referiram à célebre Instrução 289, de princípios de 1965. As empresas estrangeiras obtinham empréstimos no exterior a 7 ou 8%, com um tipo especial de câmbio que o governo garantia no caso de desvalorização do cruzeiro, enquanto as empresas nacionais deviam pagar juros de 50% pelos créditos que laboriosamente conseguiam dentro do país. O inventor da medida, Roberto Campos, assim a explicou. Obviamente, o mundo é desigual. Há quem nasce inteligente e há quem nasça tolo. Há quem nasça atleta e há quem nasça aleijado. O mundo se compõe de pequenas e grandes empresas. Uns morrem cedo, na plenitude da vida. Outros se arrastam criminosamente numa longa existência inútil. Há uma desigualdade básica fundamental na natureza humana, na condição das coisas. Disto não escapa o mecanismo do crédito. Postular que as empresas nacionais devam ter o mesmo acesso que as empresas estrangeiras têm ao crédito estrangeiro é simplesmente desconhecer as realidades básicas da economia. De acordo com os termos desse breve e suculento manifesto capitalista, a lei da selva é o código que naturalmente rege a vida humana. E a injustiça não existe, pois aquilo que conhecemos por injustiça não é senão a expressão da cruel harmonia do universo. Os países pobres são os pobres porque são pobres. O destino está escrito nos astros e só nascemos para cumpri-lo. Uns condenados a obedecer, outros distinguidos para mandar. Uns, entretanto, com o pescoço e outros com a corda. O autor foi o artífice da política do Fundo Monetário Internacional no Brasil. Como nos demais países da América Latina, a prática das receitas do Fundo Monetário Internacional serviu para que os conquistadores estrangeiros entrassem pisando terra arrasada. Desde fins da década de 50, a recessão econômica, a instabilidade monetária, a redução do crédito e o decréscimo do poder aquisitivo do mercado interno contribuíram fortemente para dobrar a indústria nacional e ajoelhá-la aos pés das corporações imperialistas, sob o pretexto da mágica estabilização monetária. O Fundo Monetário Internacional, que com segundas intenções confunde a febre com a enfermidade e a inflação com a crise das estruturas em vigência, impõe, na América Latina, uma política que agrava os desequilíbrios em lugar de atenuá-los. Liberaliza o comércio, proibindo os câmbios múltiplos e os convênios de troca. Obriga o aperto dos créditos internos até a asfixia. Congela os salários e esmorece a atividade estatal. Agrega ao programa as fortes desvalorizações monetárias, teoricamente destinadas a devolver à moeda o seu valor real e a estimular as exportações. Na verdade, as desvalorizações só estimulam a concentração interna de capitais, em benefício das classes dominantes, e propiciam
a absorção das empresas nacionais por parte dos que chegam de fora com um punhado de dólares nas maletas. Em toda a América Latina, o sistema produz muito menos do que necessita consumir, e a inflação decorre desta impotência estrutural. Mas o FMI não ataca as causas da oferta insuficiente do aparato produtivo e lança suas cargas de cavalaria contra as consequências, esmagando ainda mais a mesquinha capacidade de consumo do mercado interno. Uma demanda excessiva, nessas terras de famintos, seria a culpada pela inflação. Suas fórmulas não apenas fracassam na estabilização e no desenvolvimento, como também intensificaram o estrangulamento externo dos países, aumentaram a miséria das grandes massas despossuídas, agravando as tensões sociais, e precipitaram a desnacionalização econômica e financeira, ao influxo dos sagrados mandamentos da liberdade de comércio, da liberdade de concorrência e da liberdade de movimento dos capitais. Os Estados Unidos, que empregam um vasto sistema protecionista, taxas, cotas, subsídios internos, jamais mereceram a menor observação do FMI. Em troca, com a América Latina, o FMI tem sido inflexível. Para isso nasceu. Desde que o Chile aceitou a primeira de suas missões, em 1954, os conselhos do FMI se estenderam por todas as partes, e a maioria dos governos segue, hoje em dia, cegamente essas orientações. A terapêutica piora o enfermo para poder ministrar a droga dos empréstimos e dos investimentos. O FMI proporciona empréstimos ou dá a imprescindível luz verde para que outros os proporcionem. Nascido nos Estados Unidos, com sede nos Estados Unidos e a serviço dos Estados Unidos, o fundo opera, de fato, como um inspetor internacional, e sem a sua aprovação, a banca norte-americana não afrouxa os cordões da Bolsa. O Banco Mundial, a Agência para o Desenvolvimento Internacional e outros organismos filantrópicos de alcance universal também condicionam seus créditos à assinatura e ao cumprimento das cartas de intenções dos governos perante o onipresente organismo. Todos os países latino-americanos reunidos não somam a metade dos votos que os Estados Unidos detêm para orientar a política desse supremo artífice do equilíbrio monetário do mundo. O FMI foi criado para institucionalizar o predomínio financeiro de Wall Street no planeta inteiro. Quando, em fins da Segunda Guerra, o dólar inaugurou sua hegemonia como moeda internacional. Nunca foi infiel ao amo. A burguesia nacional latino-americana tem, de certo, vocação rentista, e não opôs barreiras consideráveis à avalanche estrangeira sobre a indústria. Mas também é certo que as corporações imperialistas valeram-se de toda uma gama de métodos de arrasamento. O bombardeio prévio do FMI facilitou a penetração. Assim, foram conquistadas empresas com um simples telefonema, depois de uma brusca queda nas cotações da Bolsa, em troca de um pouco de oxigênio traduzido em ações, ou, então, executando alguma dívida por abastecimentos ou pelo uso de patentes, marcas ou inovações técnicas. As dívidas, multiplicadas pelas desvalorizações monetárias que obrigam as empresas locais a pagar mais moeda nacional por seus compromissos em dólares, converteram-se numa armadilha mortal.
A dependência no fornecimento de tecnologia custa caro. O know-how das corporações inclui uma grande perícia na arte de devorar o próximo. Há menos de 3 anos, um dos últimos moicanos da indústria nacional brasileira declarava a um jornal carioca: a experiência demonstra que o produto da venda de uma empresa nacional muitas vezes nem chega ao Brasil e fica rendendo juros no mercado financeiro do país comprador. Os credores foram pagos com as instalações e as máquinas dos devedores. Os números do Banco Central do Brasil indicam que não menos da 1/5 parte dos novos investimentos industriais em 1965, 66 e 67 correspondem, na verdade, à conversão das dívidas não pagas em investimentos. A chantagem financeira e tecnológica soma-se à concorrência desleal e livre do forte contra o fraco. Como as filiais das grandes corporações multinacionais integram uma estrutura mundial, podem dar-se ao luxo de perder dinheiro durante 1 ano ou 2, ou o tempo que for necessário. Então baixam os preços e se sentam para esperar a rendição do acossado. Os bancos colaboram no cerco. A empresa nacional não é tão solvente como parecia. Negam-lhe os víveres. Encurralada, a empresa logo vai levantar a bandeira branca. O capitalismo local se torna sócio minoritário ou funcionário de seus vencedores. Ou conquista a mais ambiciosa das sortes. Cobra o resgate de seus bens em ações da matriz estrangeira e termina seus dias regiamente vivendo de rendas. A propósito do dumping de preços, é ilustrativa a história da captura de uma fábrica brasileira de fitas adesivas, a Adesite, pela poderosa Union Carbide. A Scott, conhecida empresa com sede em Minnesota e tentáculos universais, começou a vender no mercado brasileiro suas próprias fitas adesivas, com um preço progressivamente menor. As vendas da Adesite iam baixando. Os bancos lhe cortaram o crédito. A Scott continuava baixando seus preços. Caíram 30%, depois 40%. E então apareceu em cena a Union Carbide. Comprou a fábrica brasileira a preço de desespero. Posteriormente, a Union Carbide e a Scott se entenderam, dividindo o mercado nacional em 2 partes. Repartiram o Brasil, metade para cada uma, e de comum acordo elevaram o preço das fitas adesivas em 50%. Era a digestão. A lei antitruste dos velhos tempos de Vargas tinha sido derrogada anos antes. A própria Organização dos Estados Americanos reconhece que a abundância de recursos financeiros das filiais norte-americanas, em momentos de muita escassa liquidez para as empresas nacionais, propiciou que, em certas ocasiões, algumas dessas empresas nacionais fossem compradas por interesses estrangeiros. A penúria de recursos financeiros, aguçada pelo aperto do crédito interno imposto pelo FMI, afoga as empresas locais. No entanto, o mesmo documento da OEA informa que nada menos do que 95,7% dos fundos requeridos pelas empresas norte-americanas para seu normal funcionamento e desenvolvimento na América Latina provém de fontes latino-americanas, na forma de créditos, empréstimos e lucros reinvestidos. Essa proporção é de 80% no caso das indústrias manufatureiras.